Você vai começar uma viagem por uma estrada que muitos não conseguiram chegar até o fim. Nos Andes bolivianos, este caminho recorta montanhas e em suas margens há túmulos simbólicos dos que ali pereceram. Em seu trajeto, nos piores tempos, já se registraram mais de 200 acidentes por ano. Em 1983, chegaram a morrer 100 pessoas de uma vez, em um ônibus bastante grande. Diante de tanta tragédia, os místicos até acreditam em uma suposta maldição, lançada pelos prisioneiros que a construíram. Muitos viajantes dizem ouvir gritos e choros vindos do além. Este é o caminho a Los Yungas, na Bolívia. Agora, você vai saber por que o Banco Interamericano o descreveu como a estrada mais perigosa do planeta. O caminho a Los Yungas figura em vários rankings como a estrada mais perigosa da Terra. Mas há outras igualmente assustadoras que disputam a má fama. A maioria das vias, porém, como a própria Estrada dos Andes bolivianos, já não é tão utilizada, substituída por rodovias mais modernas. Por vezes, estas vias são apelidadas de Estrada da Morte, e não há por que duvidar. Veja alguns exemplos antes de acelerarmos pelo caminho a Los Yungas. Perry Meadows Road, no norte do Paquistão. É uma estradinha de 15 quilômetros de cascalho, beirando o abismo. É o único caminho até a exuberante Perry Meadows, a 3.300 metros acima do nível do mar. Só motoristas autorizados a utilizam. A passagem de Zódila também é de arrepiar, mas devido à neve fica fechada pelo menos a metade do ano. É uma via estreita de 9 quilômetros entre Srinagar e Leh, nas montanhas do Himalaia, na Índia. Kilar Parapang, também na Índia, só abre no verão. A estrada rochosa possui pouco mais de 100 quilômetros. Está sujeita a deslizamentos e a mudanças repentinas no tempo. No norte da Nova Zelândia, encontramos esta via estreita de 22 quilômetros, a Skippers Road. Recorta o cânion a 100 metros de altura do leito do rio. Foi construída em 1890 durante a Corrida do Ouro na região. Hoje é explorada turisticamente. No Peru passei por uma via dessas que merecem um maldito apelido. É uma estradinha que percorre as montanhas até as proximidades de Machu Picchu. A van corre a centímetros do precipício. Mas o que fez o caminho a Los Yungas se destacar entre os piores foi o trânsito caótico e intenso, sobretudo entre os anos 1990 e 2000. Ônibus lotados e caminhões carregados em sentido contrário em uma via tão estreita e margeada por um abismo dantesco tornava tudo surreal. Os meios de transporte na Bolívia são extremamente precários, principalmente na Cordilheira dos Andes. Então, assim, eles têm um rack por cima dos ônibus e das vans, onde vão pessoas amontoadas, muita gente amontoada em cima, né? Os ônibus lotados embaixo, e em cima desses racks, na beira do precipício, vai um monte de gente, 20, 30 pessoas vão ali com as suas malas, suas mochilas, se equilibrando naquilo ali. E assim, a velocidade é absurdamente grande para você andar numa estrada daquela, né?
Os acidentes se sucediam e ganhavam as manchetes. Jornada navideña. La flota cayó al barranco en la carretera a Los Yungas, una flota de Trans 15 de agosto. Era conducida por René Flores, el mismo que se precipitó al barranco a la altura de San Juan, Puente Diablo, dejando varios heridos. Al menos 9 personas murieron en este accidente. Os frequentes acidentes valeram uma citação nada nobre no caminho a Los Yungas. Em 1995, o Banco Interamericano de Desenvolvimento o declarou como a estrada mais perigosa do mundo. O banco realizava um estudo de viabilidade para uma nova rodovia, quando estimou que ocorriam cerca de 200 acidentes e quase 100 mortes por ano no caminho a Los Yungas. Você saindo de La Paz em direção aos Vales de Yungas, o final da estrada chega em Coroico, que é uma cidade que no final do século XIX, no início do século XX, era uma cidade que tinha muito ouro, muita mineração de ouro. Esse ouro acabou e ela perdeu totalmente a importância. Depois de sair de La Paz, o viajante segue pela Ruta 3 e pouco depois de um povoado, chega à entrada do caminho a Los Yungas. Essa temida estradinha de terra batida possui 64 quilômetros. A Ruta 3, construída em 2006, é uma rodovia mais segura, asfaltada e mais larga, que tirou o trânsito pesado da Estrada da Morte. Também liga a capital La Paz aos Yungas. Com isso, o caminho a Los Yungas ficou esvaziado. Não tem como você usar mais, isso aí já caiu em desuso total. A estrada ela não é fechada porque ela traz um grande apelo para turismo de trekking, de caminhadas, de bicicleta, disso tudo. E o turismo também que você faz de van, né? Quem é curioso, quem tem vontade, quem tem coragem. É verdade que alguns motoristas, na intenção de escapar dos engarrafamentos da rodovia principal, vez por outra, ousam transitar pela Estrada da Morte. E ela continua perigosa. Gente, olha o que é isso aqui, cara. Olha o precipício. Olha o precipício que é isso, cara. No caso de Guilherme Planel, era uma viagem de trabalho. Essa viagem faz parte de um projeto que eu tenho sobre conquista da América. É um filme que eu comecei a fazer alguns anos atrás sobre a forma de como foi feito o descobrimento da América. O documentarista estava com sua equipe, incluindo o filho, o diretor de fotografia Daniel Planel. Como a gente estava em La Paz, a gente alugou uma van, era o começo do dia, né? Nós saímos às 4 da manhã, pegamos logo no amanhecer e a gente entrou pela Ruta 3 e quando a gente já começou a descer, estava aquele nevoeiro levantando. O acesso pela Ruta 3 é próximo a uma curva. É até difícil perceber a entrada da estrada, chamada por muitos como a pior do planeta. Você tem que conhecer muito a região para você poder entrar, para você ir com guia, com alguém. Você se desvia assim, numa estradinha muito pequenininha assim, no meio do mato, e você vai descendo. Você começa a descer essa estrada, chega a ficar monótono em determinado momento, mas os momentos principais, que são a partir da metade da estrada para frente, é fantástico, né? Porque tem mini cachoeiras. Uma pedra por cima da estrada, cai muita água ali, porque é subtropical, são florestas que descem muita água, você se molha em qualquer momento do dia. Tem muitos riachos e umas pequenas cachoeiras onde famílias e pessoas no calor vão lá se banhar, né, e tal. Os motoristas enfrentam muitos desafios.
As fortes chuvas e a neblina intensa, comuns na região, tornam a travessia uma roleta russa. Deslizamentos de terra e pedregulhos são ameaças permanentes. Apesar do penhasco, quase não há barreiras de proteção ou guarda-corpos. O piso é de terra batida e cascalho instável. A estrada é bem estreita. A maior parte da estrada são 3 metros de largura. É um carro, a gente estava numa van, né, numa Topic, não passam 2 carros. Subida e descida não passa. Se for caminhão, então, é indescritível você ver um caminhão circular ali, porque o caminhão está batendo na pedra e, ao mesmo tempo, ele está batendo na beira do precipício. E foi justamente ali que o History Channel gravou parte da série Estradas Mortais, um reality show baseado em uma disputa entre caminhoneiros. A caminhoneira do gelo do Alasca, Lisa Kelly, e o transportador de longa distância do Alabama, Dave Redmond, acabaram de entrar na Estrada da Morte. Nossa, é de apavorar. Cheguei a conversar com uma das atrações da série, a caminhoneira Lisa Kelly, que esteve no Rio de Janeiro em 2012 para divulgar a produção. Ela confessou que o trecho nos Andes foi o que mais a apavorou. De fato, em determinado momento da viagem, Lisa abandonou a direção, apesar da experiência de já ter manobrado nos piores lugares do mundo. Eu vou parar aqui. A tensão dobra quando, apesar do trecho estreito, os veículos se cruzam na Estrada da Morte, sobretudo ônibus e caminhões. Eles fizeram até um negócio interessante, que é uma mão inglesa. Evidentemente, como qualquer montanha, a preferência é de quem sobe, né? Quem desce tem que dar espaço a quem sobe. Existem pequenos recuos que são feitos na estrada. Se você cruzar com um caminhão, com um ônibus ou com um carro grande que não dá, quem está descendo vai ter que dar ré com muito cuidado até chegar numa área que você possa recuar para dar passagem para o outro, né? Então é interessante que você tem que ir sempre nesse sentido, tem que ser sempre você controlando o precipício, né? Você vai com a roda do carro olhando para baixo, assim, literalmente isso, assim, ó, você olha assim, você vê o precipício lá embaixo. O risco de uma tragédia é iminente. Você fica a poucos centímetros da morte. No período mais mortal, entre as décadas de 1980 e 2000, o número de acidentes chegava a 200 por ano. Então, o ônibus, o caminhão, o carro que cai lá embaixo, ele já automaticamente fica coberto pela mata. Até hoje em dia caem carros, né, desavisados, que não têm experiência de circular ali. O carro cai e as pessoas somem, morrem ali. Guilherme explica que, dependendo do trecho do acidente, não é possível uma operação de resgate. Às vezes, a queda do veículo nem sequer possui testemunha. É um mistério o que tem lá embaixo. Quem sobrevive lá embaixo, enfim, vai morrer de uma forma muito triste, né? Uma forma muito complicada. O abismo em alguns trechos do Caminho a Los Yungas passa dos 600 metros e pode chegar aos 800 metros. Me pergunto muitas vezes sobre os momentos de aflição de alguém dentro de um veículo mergulhando num abismo colossal. Haverá tempo para pensar sobre a iminência da morte? Uma vez entrevistei um motorista que havia caído do vão central da ponte Rio-Niterói. Ele havia parado o caminhão após um pneu furar.
Quando estava ao lado da mureta, outro veículo atingiu a carroceria e o arremessou no ar, para fora da ponte, junto com algumas caixas de tomate. A distância até a água, 70 metros. Em seu relato, me contou ter havido tempo suficiente para passar toda a sua vida por sua mente, antes de bater na água e descer até tudo escurecer. Em seguida, a pressão o levou de volta à superfície. Milagrosamente, com apenas algumas fraturas, ele sobreviveu. Veja este mergulhador norueguês. Em novembro de 2023, pulou de 40 metros de altura para bater o recorde mundial do salto mortal. Levou 4 segundos até atingir a água. Imagine então o que é possível pensar ao cair de uma altura que às vezes supera 600 metros, como na Estrada da Morte. O Highliner Caio Afeto é especialista em saltar no vazio e tem uma noção sobre o que pode ocorrer ao despencar de um precipício tão alto. Uma queda livre de 600 metros de altura leva aproximadamente uns 11 segundos, mas essa equação ela não é considerada o atrito com o ar, então pode ser um pouco a mais. E a velocidade final é de aproximadamente uns 400 km por hora. Como não é levado em consideração o atrito com ar, pode ser um pouco menor também essa velocidade. Caio é praticante de wingsuit, a indumentária usada por paraquedistas que aumenta a resistência no ar e amplia o tempo de descida. Apesar dos riscos, Caio procura não pensar no pior. Eu penso na possibilidade da morte, né? Mas fora do salto em si. Isso é algo que pode acontecer, mas se você pensar nisso, eu acho que meio que te atrai um pouco esse sentimento, essa coisa. Então, eu prefiro não pensar muito nisso. Então, só por curiosidade, que sensação faz Caio se arriscar tanto no abismo? É algo deslumbrante, assim, né? Você saltar, né? Fazer a contagem regressiva, 3, 2, 1, tirar os pés da pedra, do contato da montanha e começar a voar. E aí depois você abre o paraquedas, pousa, né? Com aquela alegria, aquela satisfação de realmente comemorar a vida, né? De estar vivo ali. É uma conexão muito grande com o universo. Então é pensar no salto, na vida mesmo, assim. A gente não pensa muito em outras coisas, é pensar naquele momento, vivenciar aquilo. Mas será que Caio Afeto, que costuma andar em fitas sobre abismos colossais e saltar de grandes alturas, teria preocupação de passar na Estrada da Morte? Alucinante! Eu teria preocupação em viajar pela Estrada da Morte, porque é uma coisa que foge um pouco do seu controle. Porque você pode estar com um carro ali e aí você não sabe como é que é a condição da estrada. Se ela é escorregadia, se está vindo um outro carro do outro lado, você tem que desviar. Não sei se eu teria essa coragem toda não, de passar nessa estrada. Talvez caminhando, aí sim, né? Você tem mais espaço ali para caminhar, mas dirigindo e tendo que passar tão próximo de um precipício assim, sem nenhuma segurança, não sei não. A altura que tanto nos deixa apreensivos inspira o viajante da nossa história. Eu adoro assim, lugares altos, de precipícios, eu sinto muita emoção, muita liberdade, né? Eu adoro olhar assim para baixo de um precipício, a maioria das pessoas tem pânico disso, né? Guilhermo só sentiu uma certa aflição ao ver o filho em uma curva icônica, o cenário preferido pelos turistas para as fotos. Então eu vi ele de longe, assim, numa curva, eu me afastei muito para poder fazer as fotos e gravar, que ficava numa curva que é o lugar mais emblemático que tem da Estrada da Morte, que é um precipício, e ele se sentou na beira daquele precipício e ficou olhando, observando, né,
Aí aquilo me deu momentaneamente um certo receio, né? O risco da morte está sempre presente. Cruzes e altares ao longo da via nos lembram dos que ali ficaram para sempre. Estar ali é muito emocionante. Capelinhas com aquelas cruzes, às vezes são várias pedras com cruzes, com nomes, com poemas, com homenagens de todos os tipos. Você saber ali que está num campo sagrado. Para explicar tanta desgraça, os mais supersticiosos acreditam em uma maldição. Remonta à Guerra do Chaco, território disputado por Bolívia e Paraguai. Durante o conflito, de 1932 a 1935, presos paraguaios foram obrigados a escavar parte do caminho a Los Yungas. A guerra terminou com a rendição da Bolívia. A crença é que os espíritos atormentados dos que morreram na construção da estrada provocariam os acidentes. Alguns viajantes relatam ouvir gritos e murmúrios vindos do precipício. Según el relato de algunos transportistas, estos espíritus están presentes los 365 días del año en el sector de la carretera a Los Yungas. Una de las apariciones más comunes es la de la famosa chola en este sector de la carretera que va hacia Caranavi. Muchos choferes dicen que la han visto. Había un señor que viajaba a Los Yungas, entonces la había hecho para una cholita. Todas as histórias e lendas sobre a Estrada da Morte criaram um cenário perfeito para atrair um turismo de aventura. Os turistas possuem a opção de conhecer a Estrada da Morte de van, como o documentarista Guilherme Planel, ou em um micro-ônibus. As estimativas indicam que cerca de 25 mil turistas visitam a estrada por ano. Neste anúncio, o passeio sai por R$ 210, mas a grande sensação mesmo é atravessar o caminho de Los Yungas de bicicleta. É muita emoção em cada pedalada. Agências de viagens oferecem pacotes. Os preços, incluindo a bike, ficam em torno de $50. Estrada da Morte é o top 10 das aventuras de ciclismo. Você vê uma quantidade enorme de ciclistas, né? E eles ficam super emocionados de estarem ali. E para quem vai de bicicleta, obviamente, você está a 4.800 metros de altura, o ar é muito rarefeito. E na realidade você está a 4.800 metros de altura, que você desce 3.500 metros só na estrada. Que você chegou do altiplano de La Paz, você chega ao vale tropical de Yungas. Então você, só em 64 km de estrada, você desce 3.500 metros. Então assim, você vai, como se você vai aterrissando ali. Então você imagina você estando de bicicleta ao ar livre, descendo naquela velocidade que as pessoas descem, que tem aquilo, apesar do perigo todo. A Gravity, uma agência pioneira na atração desde 1998, limita o passeio a no máximo 14 ciclistas. Em geral, um guia lidera e o outro segue atrás do grupo. Um micro-ônibus vem em seguida com bicicletas de reserva e equipamentos de resgate. No fim, a promessa é de um lanche e cerveja bem gelada para comemorar. O preço da jornada sai por $125. Essa descida é muito emocionante. Você de carro você já fica emocionado e você vai parando, né? Você vai sempre parando na estrada para fazer as imagens, para descer, para ver, para presenciar, para ficar na beira do precipício, para você olhar.
As pessoas, quando vão de bicicleta no trekking, eles vão em grupo, mas eles não economizam na velocidade, na emoção. É aí que mora o perigo. O entusiasmo de alguns visitantes resulta em acidentes fatais que ajudam a manter a má fama da Estrada da Morte. Cambiamos de tema. Lamentable, un ciclista murió tras caer más de 100 metros en la zona de Los Yungas. El cuerpo de la víctima fue rescatado por la Unidad de Bomberos Antofagasta de La Paz. Outro ciclista decidiu saltar com sua bicicleta no penhasco e abrir uma espécie de paraquedas. A aventura terminou com o ciclista cheio de hematomas. É aqui, ó. Tirar uma foto aqui, né, na plaquinha. Atravessar a Estrada da Morte de motocicleta é outro desafio que cada vez mais atrai os viajantes. Tiago Noronha é um deles. Em seu canal no YouTube, ele descreve com boas imagens a sua passagem pelo local. Olha o tamanho dessas rochas aqui, ó. Eu vou vir aqui desse lado porque o penhasco ali não tá pra brincadeira não. Uma curvita para a direita. Tiago encarou a viagem como um desafio. Em sua jornada, enfrentou o mau tempo, a neblina e os riscos de deslizamentos de barreira. Chegou a pensar até em desistir, mas resolveu seguir em frente. Após os primeiros quilômetros, o motociclista se tranquilizou e pôde, enfim, desfrutar das belezas da região. Para Guilhermo, o momento de maior tensão em sua viagem pela Estrada da Morte ocorreu durante um pedágio inusitado. Quando a gente foi, pelo menos teve um pedágio, esticam uma corda, ficam armados e eles, com muita agressividade, eles entram, te encaram, olha tudo dentro do teu carro, o que você tem lá, e te cobram $15 por pessoa, para que eles liberem a passagem. Guilhermo vê a travessia da Estrada da Morte como uma aventura inspiradora. Quando você sai do processo da Estrada da Morte, que você se sente aliviado, evidentemente, você começa a relaxar e você começa a rir, né? Aí tudo vira um passado recente imediato, né? Você já sai da Estrada da Morte pensando nela. Você quer reviver aquilo, você quer voltar. É tipo uma montanha-russa. Você passou por uma montanha-russa, mas como se fosse uma coisa lenta, como se fosse assim, um sonho. Você vai passando, você vai avaliando a beleza, os riscos, o passado, o respeito pelas pessoas que morreram ali, né? A natureza, as cachoeiras. Sem dúvida, é algo espetacular. É uma emoção poucas vezes vivida.